que Ele me tirou. E nessa caminhada, o que Ele tem feito na minha vida e através da minha vida. Sexta-feira o pastor Braga me ligou e falou: olha, você vai levar a palavra. Sim, senhor, pastor. Depois eu liguei para a pastora Raquel, até me emociono, comecei a chorar. Eu chorava de um lado e a pastora Raquel do outro. Porque antes mesmo do pastor Braga me ligar, o pastor Braga me escolheu para eu trazer a palavra hoje, Deus já tinha escolhido. E eu sou muito grato a Deus. Eu quero compartilhar com cada um essa gratidão que está no meu coração. E que você seja grato a Deus pelo privilégio de você poder estar na casa de Deus uma hora dessa. Quantos gostariam de estar aqui e não podem? E nós temos esse privilégio nessa manhã. Estarmos na casa do Senhor. De termos o privilégio de participar da Santa Ceia do Senhor. É algo maravilhoso. Dinheiro não compra, político não compra essa gratidão, essa honra que Deus nos concede. Se você trouxe a sua Bíblia, abre no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 14 em diante. Pastor Marco foi muito feliz na oração inicial, quando Deus abriu, e foi em cima, praticamente, o Espírito testifica daquilo que a gente vai pregar. Coração, pastor. E nessa manhã, se o seu celular estiver ligado, eu já peço por gentileza, desligue, ou coloque no módulo silencioso, para que nada nem ninguém venha roubar essa semente que será lançada no nosso coração nessa manhã. É uma manhã de Santa Ceia, é uma manhã de graça, é uma manhã de gratidão, é uma manhã de júbilo. Glorifique muito a Deus por essa oportunidade. Lucas capítulo 2, versículo 14. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Por gentileza, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e eleva o teu pensamento em Deus. Pai querido, Pai amado e Pai santo, meu Deus, é a tua palavra, Senhor. Podemos observar, meu Deus, que antes mesmo do Senhor ir para aquela caminhada dolorosa, para a caminhada do sacrifício, meu Deus, antes mesmo do Senhor iniciar a caminhada sacrificial, o Senhor reuniu os seus discípulos e o Senhor ministrou aquela Páscoa, Pai. Oh Pai, o Senhor estava preparando aqueles homens, os seus seguidores,
para que dias difíceis viriam para a vida deles, inclusive para o próprio Senhor Jesus. Oh Pai, que nessa manhã o Senhor possa preparar cada um de nós para essa caminhada. Meu Deus, que o Senhor possa nos fortalecer através do Teu Espírito. Oh Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã sobre a Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Se tem alguém no nosso meio, Pai, que está triste, está desesperançado, meu Deus, que tem alguém no nosso meio que está sofrendo angústias terríveis pelas pressões mundanas, que nessa manhã o Senhor possa manifestar aqui, Senhor, para trazer a cura, trazer o refrigério para a alma e para o espírito dessa pessoa, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, toma a direção de tudo que será pregado neste lugar. Meu Deus, que a minha vida esteja em Tuas mãos, que eu seja um instrumento do Senhor aqui neste altar, para transmitir aquilo que Tu queres para a Tua igreja. Seja conosco, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glorifica o Senhor com uma salva de palmas, glorifica Ele. É uma graça, é um privilégio, uma oportunidade que você tem de poder agradecer ao Senhor. Ele reúne os seus discípulos, Ele estava desejoso para que chegasse aquele momento, antes de iniciar os seus sofrimentos, o seu sacrifício. E o tema da minha mensagem de hoje é a caminhada de Jesus pela via dolorosa. E eu quero ressaltar que essa caminhada, a caminhada de Jesus, não se limitou apenas naquela rua de Jerusalém, chamada Rua, Avenida, Via Dolorosa, que tem lá na cidade de Jerusalém. Ela vai muito além, essa caminhada de Jesus. Ela se inicia lá no Getsemane e ela termina lá no Calvário. Essa é a caminhada. Ela inicia com agonia muito grande, lá no Getsemane, e ela termina com júbilo, com gozo, com graça, com celebração, lá na ressurreição de Jesus. Então nós vamos meditar nessa palavra que inicia lá no Getsemane, a caminhada de Jesus pela via dolorosa. Ela começa lá no Getsemane. Se a sua Bíblia está aí, abre o primeiro passo de Jesus, quando Ele prepara a ceia, dá para os seus discípulos, faz algumas orientações e vai para o Getsemane. Getsemane significa o lugar da prensa do óleo, onde prensa a oliveira. Ali a oliveira verde, a oliveira estava indo para a prensa, chamada Jesus. Olha aqui no Lucas capítulo 22, versículo 39, diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua, ó Pai. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Por isso que eu fiz aquela oração. Se você hoje entrou aqui angustiado, o Espírito Santo vai trazer conforto sobre a tua angústia. Se você perdeu um ente querido, se você está passando uma grande dificuldade, se a sua alma está em agonia, persevera, porque Deus enviará anjos para te confortar. Amém. Como naquele dia enviou um anjo do céu para confortar o filho dele, que estava com uma alma em agonia, lá no Getsemane. E olha só, olha o que o versículo 44 diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor
se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha só o tamanho da agonia de Jesus lá no Getsemane. O início da caminhada de Jesus inicia-se com grande agonia. Pastor Braga, não dá licença, deixa eu tirar esse tempo. E te prepara que o fogo vai te aquecer também. Te prepara que daqui a pouco o fogo vai te aquecer também. Jesus inicia a sua caminhada. A caminhada dolorosa de Jesus é iniciada no Getsemane com agonia, porque ele sabia o que ele ia passar. E ali como nós podemos ver nesse texto, o suor de Jesus, o sangue. Imagina como estava o íntimo desse homem, o Filho de Deus. Imagina o Filho de Deus que estava com essa agonia aqui, era o Filho de Deus, por minha causa e por tua causa, por nossa causa. Ele enfrenta isso aqui. E olha o estágio que estava o físico de Jesus. Quando uma pessoa começa, já foi provado cientificamente, quando uma pessoa começa a ter sudorese e o sangue começa a sair pelos poros, ela está prestes a acontecer, sabe o quê? Um AVC, um acidente vascular cerebral, ou aneurisma, pode acontecer, as veias pode estourar a qualquer instante, e a pessoa morrer sufocada. Jesus passou por isso, mas o cordeiro não era para ser sufocado, o cordeiro era para ser sacrificado. Então Jesus suportou isso aqui porque ainda era só o começo da caminhada de Jesus. O cordeiro não era para ser sufocado, o cordeiro seria sacrificado, o sangue seria vertido. Homem nenhum, situação normal, suportaria o que Jesus começou a suportar no primeiro passo dele, lá no Getsemane. Agora imagina só a situação. Aqui é o retrato da caminhada dolorosa de Jesus. Jesus caminhou a estrada, e por minha causa e por tua causa. E eu chorava muito essa madrugada, porque eu andei por lugares tão tenebrosos. Eu fiz tanta coisa errada. Eu falei, Senhor, me perdoa. Comecei a me prostrar diante do Senhor essa madrugada. Porque a gente pensa, porque o meu sofrimento é maior do que o de todo mundo. É porque a gente, muitas das vezes, ele não para olhar o tamanho do sofrimento que Jesus passou por nós. Se você é uma pessoa que gosta de murmurar, se você é uma pessoa que gosta de reclamar de tudo que acontece em sua volta, hoje é dia de você refletir acerca do sacrifício que Jesus passou por você. A partir de hoje, a partir dessa Santa Ceia, a partir dessa pregação, você não era uma pessoa que gostava de murmurar, vai mudar o seu quadro. Não, você não tem por que murmurar mais, falar mal de ninguém, jogar pedra em ninguém, porque Jesus, ele enfrentou o primeiro passo que ele dá, o seu suor se transforma com gota de sangue caindo sobre a terra. Tamanha agonia. A caminhada de Jesus começa com agonia muito grande. E vamos ver esse segundo passo aqui. Jesus é preso, seguindo aqui dentro do Evangelho. Aqui está em Lucas, no versículo 22, 47 e 52. Aí, quando Jesus é preso, quando ele desce do Monte das Oliveiras, já vem a multidão e prende Jesus. Ali, o que estava ruim ficou pior. Ele estava com agonia na alma, mas ele ainda não estava preso. Logo que ele desce do Monte das Oliveiras, ele é preso. Aí já começa, sabe o quê? Já começa o flagelo. Ele começa a ser flagelado. Ele começa a ser agredido. Ele começa a ser maltratado, injuriado pela guarda pretoriana. E um dos seus discípulos, Pedro, arranca da espada, né, e vai e corta a orelha do soldado. E Jesus mansamente vai lá, Pedro, guarda a tua espada. Se eu precisasse de guarda-costas, se eu precisasse de travar uma guerra, Deus enviaria anjos aqui para me defender. Mas eu tenho que passar. Guarda a tua espada. E chega lá no soldado e
coloca a mão sobre a orelha do soldado e a orelha se restaura. Jesus cuidando dos seus agressores. É por isso que Jesus, às vezes eu olho, tem palavras, talvez você também, tem dia que você pensa tanta besteira. Você agride Jesus quando você pensa besteira. Você agride Jesus quando você fala mal do seu próximo. Você agride Jesus quando você faz coisas erradas. E ainda assim, Jesus tem misericórdia de nós. Como teve daquele soldado, um dos que estava ali da guarda pretoriana, que ia prender Jesus. Olha Jesus lá. Jesus tem misericórdia daquele soldado, assim como tem misericórdia de você. E continua a caminhada. O segundo passo dele foi a prisão. O terceiro passo, Jesus vai para onde? Vai para o tribunal. E pensa numa situação difícil de Jesus. Está vendo que vai muito além de simplesmente aquela rua que tem lá em Jerusalém. Vai muito além. Começa no Getsemane, vai para o cárcere, vai para a prisão, depois vai para o tribunal. Olha, Jesus chega no tribunal, está aqui em Lucas 22, do 66 ao 73. Jesus vai, chega perante Pilatos, e Pilatos começa a interrogar Jesus, aquele negócio todo, sendo acusado das maiores. Ele fala que é para o povo não pagar imposto, inventa várias mentiras de Jesus. E ele tinha ensinado: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas os religiosos da época o caluniavam, mentindo a seu respeito. Falsas testemunhas estavam ali. E ele enfrenta isso no tribunal. Vai para o palácio de Pilatos, chega lá interrogado. Quando descobre que ele era de Nazaré, manda lá para Herodes. Olha essa caminhada, tudo isso na mão dos seus algozes, a guarda pretoriana, que tinha um prazer de maltratar um judeu. Os romanos, a guarda, eles tinham sede de sangue, se for de judeu, melhor ainda. E sai do palácio de Pilatos, vai lá para o palácio de Herodes. Essa caminhada. E não era de jatinho hoje em dia, como hoje em dia a gente vê, né? Os grandes traficantes aqui são tratados de jatinho, hotel 5 estrelas. Nessa época de Jesus, não. Na época de Jesus, era a pé. E olha debaixo de escárnio, pancada. Vai lá para o palácio de Herodes interroga. Desdenha da cara de Jesus. Volta para o palácio de Pilatos novamente. E Pilatos querendo soltar, não vejo nada, eu só vou mandar açoitar. E já de cara já sentencia Jesus com uma quarentena de açoite menos uma, 39 chibatadas. E diga de passagem que o azorrague, o instrumento usado pelos soldados pretorianos, era um chicote que tinha 12 correias. Em cada correia tinha pedaço de osso amarrado na ponta, pedaço de limalha, de ferro amarrado na ponta. Uma pessoa normal não aguentava 10 chibatadas, na 11ª a pessoa morria. E leva Jesus para o tronco, ficava na praça central do palácio. Jesus com as mãos amarradas, indefeso, leva a primeira chibatada. Na primeira chibatada são 12 cortes que ele sofre. Na primeira chibatada. E vai, 39 chibatadas que Jesus suportou. Se você multiplicar 39 chibatadas, multiplicando por 12, dá mais de 500 cortes, 500 e tantos cortes de Jesus, nas costas de Jesus, no corpo de Jesus, por causa daquele chicote, por causa daquela chibatada. Mas por que Jesus inventou isso? Por minha causa e por tua causa. Por minha causa e por tua causa. Jesus enfrenta o tribunal. Enfrenta o tribunal. Volta depois todo detonado. O corpo físico de Jesus, a carne de Jesus, estava toda dilacerada. E lembra que ele tinha falado com os discípulos, quando ele pegou aquele pão? Comei isso em memória de mim, porque eu
o meu corpo vai ser dilacerado por causa de vocês. É uma profundidade muito grande. É um dos melhores cultos que devemos valorizar demais. O pastor Braga tem batido nessa terra. É o culto de Santa Ceia. É o culto onde devemos refletir e analisar nossa própria vida em relação a Cristo Jesus, o Senhor da igreja. E muitas das vezes nós queremos fazer as coisas sem nem analisar, se observar. Achamos o direito de julgar os outros, jogar pedra, agredir, atacar. Jesus foi atacado, agredido por mim e por você. Que hoje, nessa Santa Ceia, quando você pegar aquele pão, você vai lembrar dessas chibatadas que Jesus levou por sua causa. Essas chibatadas que Jesus levou, era você que ia levar. Era para você, era para mim, era para nós. E Ele se colocou lá no meu lugar. Ele se colocou lá, no nosso lugar. Antes mesmo de nascermos, Ele já estava pagando por isso. Ele estava se salvando. Aí sai o veredito, sai a sentença, sai o julgamento. Qual foi a sentença do julgamento? Aonde Herodes brincava com os judeus. Eu vou soltar Barrabás. Eu vou soltar Jesus. E começou tipo uma brincadeira. Barrabás estava lá, um assassino preso. E começa a brincar. Solto Jesus ou solto Barrabás? E o povo, Barrabás, Barrabás. E o que eu faço com esse Jesus de vocês? Vocês me trouxeram esse Jesus aqui? Olha como é que está o estado desse homem, está todo detonado. O que eu faço com ele? Crucifica-o! Crucifica! Ainda não está bom, vamos mais! E esse povo aqui, que estava mandando crucificar Jesus e pedindo a libertação de Barrabás, é aquele povo que colocou lenço, colocou lençol, ramo. Hoje em dia, né? Muitos estão com ramo para roubar, não me de ramo, aquele negócio todo. Muitos daqueles aqui que estavam falando, crucifica esse Jesus aí, crucifica esse impostor aí. Foi muito daqueles que estavam lá celebrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém montado no seu jumentinho, botaram um mando, outros pegavam suas vestes e colocaram lá para o jumento passar. Agora, já estavam escarnecendo dele e pedindo, crucifica-o, põe ele na cruz, escreve ele na cruz. E muitas das vezes, eu e você fazemos parte disso. Quando eu começo a analisar sobre isso, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E muitas das vezes, nós estamos junto com essa multidão que quer crucificar Jesus. E muitas das vezes nós também cuspimos na cara de Jesus, no rosto, na face de Jesus. Quando nós tomamos atitudes inconvenientes, nós estamos cuspindo na face de Jesus. Quando você levanta o dedo, quando você se levanta como um acusador, quando você atira pedra, quando você mente, quando você se prostitui, você está escarnecendo de Jesus e não está valorizando o sacrifício que Ele fez. Quando você se envolve em negócios fraudulentos, você está cuspindo na face de Jesus e não reconhecendo o trabalho. Então você está se igualando com aqueles da multidão que falava, Pilatos, põe ele na cruz, crucifica, solta Barrabás. Santa Ceia é um ponto de reflexão. E devemos refletir mesmo sobre as nossas atitudes no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no seu local de trabalho, em casa. Quando você desrespeita a sua esposa, quando você desrespeita o seu marido, o seu filho, a sua filha, quando você desrespeita o seu pai, quando você não honra os seus líderes,
Pessoas que Deus levanta para estar na liderança das vidas, você desrespeita, fala mal do seu líder, do seu pastor, você está desrespeitando, não é o pastor, está desrespeitando Jesus. Quando você desrespeita o seu marido, ou a sua esposa, ou quando você desrespeita o seu pai, a sua mãe, você primeiramente está desrespeitando Jesus. E você está incluso no meio da multidão que está mandando crucificar Jesus. Tem o quarto passo dessa caminhada na via dolorosa de Jesus, onde Jesus vai para o Calvário. Oh meu Deus, Jesus foi para o Calvário. Está em Lucas, no capítulo 22, versículo 27 ao 32, na verdade 23, não é 27, é 27 a 32, onde Jesus vai para o Calvário. A caminhada para o Calvário é 23 e 27. Eu vou até ler essa caminhada. Lucas 23, versículo 27 diz assim: seguia-o numerosa multidão. Lembra quando ele entrou em Jerusalém? Multidão aplaudia, cantava, celebrava, botava lenço, ramo. Hoje a multidão aqui está seguindo o rumo ao Calvário. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. As seguidoras de Jesus também estavam aqui. As autênticas, aquelas mulheres, as mulheres de Deus estavam aqui, mas seguindo Jesus. Porém Jesus, voltando-se para elas, diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Olha só, aquele homem, Jesus, o físico dele todo acabado, sangue para todo lado, uma coroa de espinho cravada em sua cabeça, sangue descendo por sua face, já com a cruz que era para Barrabás. A cruz era feita 5 dias antes da execução do preso. Aquela cruz que era para Jesus foi feita para Barrabás. Jesus com aquela cruz que não era para ele, e ele tomou sobre si. Ele vira para aquelas mulheres que estavam chorando, vendo o sacrifício dele, e ele fala assim: não chore por mim, não. Chorai por vós mesmos, que vocês vão ficar aí. Lá na frente eu vou passar. Eu vou passar por essa cruz, mas lá na frente tem algo grandioso. Ele tinha certeza disso, que o Pai jamais o abandonaria. E ele vai naquela caminhada e ele fala assim: se com lenho verde, se comigo, que sou filho de Deus, o Rei dos Reis, fizeram isso, imagine com vocês. A gente pode observar aqui que os reis da terra deram para Jesus uma coroa de espinho, ao passo que Herodes, Pilatos, os reis da terra usavam coroa de ouro e ofereceram para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, uma coroa de espinho. Olha que contraste terrível. Olha que contraste terrível nós podemos ver. Você sabe que tem dia que você coloca a coroa de espinho na cabeça de Jesus? Você sabe que tem dia que você coloca a coroa de espinho na cabeça de Jesus? Tem dia que você se comporta de uma forma tão terrível que, se você for analisar, você já várias vezes colaborou
quando você nega Cristo, quando você se comporta de forma inconveniente e inconsequente. Eu peço ao Espírito Santo para que Ele esteja trabalhando no seu íntimo mesmo, para que você seja um cristão autêntico, um homem de Deus, uma mulher de Deus que faça diferença aonde você estiver, que você valorize o sacrifício que Jesus fez por você, porque é muito fácil. Jesus morreu por mim na cruz, eu amo Jesus, Pai do Senhor, irmão. Isso é fácil. Vivenciar o verdadeiro Evangelho é que faz a diferença e que nos leva para o céu. É isso que devemos lutar. No quinto passo, Jesus vai para onde? Vai para a cruz. Caminhada, chega lá no Gólgota, monte da caveira, monte da morte, lá no Calvário. Chega lá, coloca Jesus numa cruz, prega primeiro a mão esquerda. Flávio José, historiador, escreve: prega primeiro, os soldados da guarda pretoriana vêm com o cravo, finca na mão de Jesus, e quando vai para o outro lado, tem que puxar, porque a cruz já tinha um lugar direcionado aonde seria. Já tinham medido Barrabás. Aí o braço de Jesus era menor, não chegava lá. Junta 3, 4 soldados e desconjunta o braço de Jesus para colocar, para alcançar, para pregar. Olha a situação que foi pregado Jesus. E as pernas de Barrabás era um romano muito grande. Aquele suporte para colocar o pé da pessoa que ia ser presa não alcançava. As pernas de Jesus ficavam abaixo. O que os guardas fizeram? Usaram as pernas de Jesus e traçou. Não alcançaram. E está lá. E quando junta 6 soldados, marca aquela corda e puxa a cruz. Quando a cruz cai dentro do buraco, e aí o corpo projeta para frente, as mãos iam rasgar. O historiador Flávio José fala. Aí os guardas correndo, amarraram as mãos de Jesus, o braço, para que não soltasse. O corpo projeta para frente. Essa parte, o fôlego da pessoa, os cientistas já provaram. A pessoa não era capaz de sobreviver 15 minutos naquela posição que Jesus ficou. 15 minutos não aguenta. Um ser humano normal não aguenta 8 minutos, já partiu. Mas o Cordeiro de Deus não era para morrer sufocado. O sangue teria que ser vertido. O sangue foi esvaindo. Na carne do Cordeiro não tinha sangue coagulado. O sangue foi vertido. Então Jesus foi suportou até verter todo o teu sangue, ao ponto de quando o soldado da guarda pretoriana enfiou aquela lança no lado de Jesus, não saiu sangue, saiu água, porque o sangue do Cordeiro já tinha sido vertido. O Cordeiro era para ser sacrificado, não era para morrer sufocado. E era para um ser humano normal sufocaria ali. E sem contar que aquela cruz era madeira bruta, né? As costas dele todas dilaceradas, tocando naquele madeiro. Imagina, febre entrando, a dor era insuportável. Ser humano nenhum suportaria essa dor. Aqueles cravos, mas ele escolheu os cravos por minha causa, por tua causa, por nossa causa. Ele escolheu aquela coroa. Ele decidiu usar a coroa de espinho. Ele escolheu carregar a cruz. Ele escolheu os cravos. Ele escolheu verter o sangue dele na cruz do Calvário, por minha causa e por tua causa. Que o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, venha nos purificar nessa manhã, e que nós venhamos sair dessa Santa Ceia muito melhor do que quando nós chegamos aqui.
Que essa Santa Ceia seja a Santa Ceia da cura interior, a cura da alma, do espírito, a cura física, a Santa Ceia da consciência limpa, porque você vai se posicionar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, uma jovem de Deus, para fazer a diferença. E quando vier a tentação, quando vier o assédio, você vai falar: eu não vou ceder, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança selada com o sangue que foi vertido na cruz. Aí você vai ter força para resistir no dia mau. O sexto passo, o passo da morte de Jesus. Aí que é, agora que vamos. O sangue do Cordeiro de Deus foi esvaído na cruz. E ele suportou até esvair a última gota de sangue do Cordeiro. No Lucas, aqui no versículo, capítulo 13, versículo 44 a 47. Olha, entrei do 44 ao 47. Diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 3 horas, da sexta à nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Glória a Deus, aleluias. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Glória a Deus, aleluia. Porque o cordeiro teria que ser imolado, teria que morrer. O justo pelos injustos. Aqui a gente pode ver que os inimigos de Jesus, os acusadores, passaram a celebrar: matamos ele não vive mais, morreu, acabou. O inimigo começou a jubilar com a morte de Jesus, e fazia festa, e uma coisa grande para eles. Acabamos com a raça dele, não existe mais. Não existe mais esse Jesus que pregava o amor, que não sei o que, papapá. Esse impostor morreu, matamos ele, gravamos ele numa cruz, acabou. Mas eles esqueceram de uma coisa: que o Cordeiro de Deus iria ressuscitar o terceiro dia. Eles não sabiam disso. Eles não sabiam disso. E aí onde entra? Nós vimos que nessa caminhada de Jesus ele começa com agonia até a morte, até quando ele morreu, até quando ele expirou lá na cruz, até quando ele entregou o seu espírito. Agonia, caminhada de flagelo, chibatada, coroa de espinho, escárnio, sofrimento terrível, até isso. Pai, em tuas mãos entrego o espírito. Ele expirou, morreu. Os inimigos fizeram festa, soltaram fogos, jubilaram, acabamos com ele. Agora quem somos nós? Tira Jesus da cruz, coloca no sepulcro, e a festa continua. A festa continua. A festa continua, porque mataram Jesus, crucificaram. Não sabendo eles que naqueles 3 dias, enquanto eles festejavam, Jesus estava lá no inferno, travando uma batalha com Satanás para tomar a chave. Passa para cá, Satanás, você perdeu. Satanás, você perdeu. No mundo espiritual havia uma batalha muito grande durante esses 3 dias. E quando pensa que não, agora vamos lá. A parte mais interessante dessa caminhada, o sofrimento mostra que devemos valorizar o sacrifício de Cristo. E agora a parte da ressurreição, onde marca
o fim da caminhada, onde marca a vitória de Jesus. Daqui, em Lucas capítulo 24, versículo 21 em diante. Diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Glória a Deus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não perdeu. Ele venceu. Ele venceu. Jesus não perdeu. Jesus venceu. Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Aí os anjos falam para ele: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Eu peço você agora, por gentileza, feche a sua Bíblia, coloque ela em cima do banco. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, toda a igreja. Toda a igreja. E olha, Pedro, as mulheres foram lá, verificaram que o corpo não estava mais lá. Os anjos chegam: porque vocês procuram entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando ela chega lá e fala para os apóstolos: olha, o corpo de Jesus não está lá, e os anjos nos apareceram e falou que ele ressuscitou. E Pedro: peraí, vocês estão delirando, isso não é verdade, vou lá ver, eu vou lá conferir. E quando Pedro vai lá fazer o confere, Pedro vai lá para conferir. Quando chega lá, ele olha, ele abaixa, dá uma olhada naquele túmulo. O corpo de Jesus não estava mais lá, só estavam os lençóis. E Pedro volta jubiloso, volta com alegria. E como que Pedro voltou? Pedro voltou pulando, glorificando. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele vive, ele vive. Oh, glória a Deus! E olha só, hoje você, como filho, como filha do Deus Altíssimo, você tem a oportunidade de dar maior brado de júbilo, de glorificar o Senhor pela ressurreição de Jesus. Você não está aqui com ramo, você não está aqui com lençol, você está aqui com o seu coração, porque o véu já foi rasgado. Você não precisa de ramo, você precisa abrir a tua boca para glorificar e adorar. Você precisa usar as suas mãos para aplaudir aquele que vive e reina. Então calma. Muita calma nessa hora, que eu vou pedir o Rafael. O Rafael vai fazer um barulho santo aqui junto com o Ministério do Fogo. Olha, nós vamos impactar o inferno. Olha, hoje o seu júbilo. E quando Pedro volta,